Naquela manhã, havia algo diferente no ar. Não era apenas silêncio. Era como se o próprio destino estivesse prendendo a respiração, esperando o momento exato para mudar completamente o rumo de duas vidas. Há dias Merkin carregava dentro do peito uma sensação estranha, inquietante, impossível de explicar. Um pressentimento que pulsava como um coração secreto, escondido nas profundezas da sua alma. Ela tentou ignorar aquilo durante dias. Disse a si mesma que era apenas cansaço, talvez o peso das últimas semanas, talvez o estresse de tudo que viveram. Mas naquela manhã, o seu próprio corpo começou a falar uma língua que ela já não podia fingir que não entendia. A casa estava mergulhada em um silêncio quase sagrado. Ates havia saído cedo, deixando para trás aquela ausência que às vezes pesa mais que qualquer palavra. Mas naquele dia, a solidão não era tristeza, era expectativa. Com passos lentos, Merkin caminhou até o banheiro segurando nas mãos um pequeno objeto que parecia ao mesmo tempo leve como uma pena e pesado como o mundo inteiro. O teste. Seus dedos tremiam. Cada segundo parecia esticar o tempo como se o universo estivesse testando sua coragem. O coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo e quando no próprio peito. Então veio aquele momento. Um instante que durou apenas um segundo, mas que mudou tudo. A segunda linha apareceu. Fina, clara, inevitável. Por um breve momento, o mundo parou de girar. O ar desapareceu dos pulmões. Merkin ficou imóvel, olhando para aquela pequena linha que carregava dentro dela uma verdade gigantesca. E então as lágrimas vieram. Mas não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de algo muito maior. Uma avalanche de emoção. Uma ternura tão profunda que rompeu todas as muralhas do seu coração. Instintivamente, ela levou a mão ao ventre, como se já pudesse proteger aquela nova vida que acabava de começar. Um segredo imenso, poderoso demais para ser dito em voz alta. Ates, você vai ser pai. Naquele instante, tudo que eles viveram finalmente ganhou sentido. Todas as dores que enfrentaram juntos. Todos os silêncios carregados de amor. Todas as feridas que aprenderam a curar lado a lado. Aquela pequena história construída com tanta paciência agora se transformava em algo muito maior. Merkin pensou em ligar para ele imediatamente. Queria ouvir sua respiração do outro lado da linha, sentir o momento em que sua voz mudaria ao entender a notícia. Mas não. Aquele precisava ser diferente. Aquele precisava ser um momento que ficaria gravado para sempre na memória deles. Ela encontrou uma pequena caixa simples. Dentro dela colocou um papel com a data do primeiro ultrassom que ainda viria, mas que já parecia um símbolo poderoso do novo capítulo que estava começando. E junto, um pequeno bilhete escrito com mãos trêmulas de felicidade. Agora somos 13. Quando terminou, fechou a caixa e amarrou uma delicada fita rosa ao redor. Antes de descer as escadas, parou diante do espelho. Aquele mesmo espelho já tinha visto suas lágrimas, suas dúvidas, seus momentos de fragilidade. Mas naquele dia refletia uma mulher diferente. Uma mulher mais forte. Ela respirou fundo e sussurrou para si mesma. Não tenha medo. Tudo vai ficar bem. As horas passaram lentamente até que a noite finalmente chegou. Quando a porta da casa se abriu, Ates entrou cansado. Seus ombros estavam pesados, carregando o peso de mais um dia difícil. Ele ainda não sabia que estava apenas um passo de ouvir a notícia que dividiria sua vida para sempre em Ates e depois. Merkin o observava do corredor, sentindo o coração subir até a garganta. Era a mesma casa, a mesma rotina, mas o ar estava carregado de destino. Com voz suave, ela disse: Ates, eu preciso te contar uma coisa. Ele levantou os olhos imediatamente. No olhar dele sempre existia aquela mistura de amor e preocupação quando percebia que algo importante estava acontecendo. Caminhou até a mesa e viu a pequena caixa. O que é isso? Só uma pequena surpresa. Ele desamarrou lentamente a fita. Quando abriu a caixa e seus olhos encontraram as palavras escritas no papel, o tempo pareceu parar. Agora somos 13. Seus olhos se arregalaram como se estivesse vendo o primeiro nascer do sol da sua vida. Ele olhou para Merkin, sem conseguir terminar a frase. Merkin, isso significa. Ela apenas assentiu com a cabeça. No segundo seguinte ele a abraçou com tanta força que naquele abraço cabia tudo. Gratidão, promessa, amor e proteção. Seu corpo tremia enquanto lágrimas silenciosas caíam sobre o ombro dela. Com a voz baixa, quase quebrada, ele murmurou: Você me deu um milagre. E naquele instante nasceu dentro dele algo ainda maior que felicidade. Nasceu a promessa de proteger aquela família contra qualquer sombra do passado. Naquela noite, quase não houve palavras. Elas já não eram necessárias. Dormiram abraçados,
e a mão de Ates repousava sobre o ventre de Mercan, como se estivesse fazendo um pacto silencioso com a própria vida. Os meses seguintes trouxeram medos, incertezas e desafios, mas cada dificuldade apenas provava uma coisa: o amor deles era mais forte que qualquer ameaça. E então, finalmente, chegou o dia. Quando o primeiro choro do bebê ecoou pela casa, Mercan entendeu algo profundo. Aquela não era apenas a continuação da história deles. Era apenas o começo. Depois de tantas dores, tantas separações e tantas provas de amor, os dois finalmente estavam juntos. E pela primeira vez pareciam realmente felizes. Os dias passaram, e quando completaram 187 dias desde que decidiram lutar um pelo outro, Ates preparou algo especial. Algo que marcaria aquele momento para sempre. Naquela noite, o ambiente estava diferente. Havia uma expectativa no ar, uma energia silenciosa que Mercan ainda não conseguia explicar. Ates a levou até um lugar preparado com cuidado, onde cada detalhe parecia falar de amor, de promessa, de futuro. Então aconteceu. Diante dela, Ates se ajoelhou. Nas mãos, uma pequena caixa. Dentro dela, um anel que brilhava sob a luz suave da noite. Seus olhos estavam cheios de emoção, como se cada palavra tivesse esperado muito tempo para ser dita. Ele respirou fundo e disse apenas o essencial. Mercan, quer casar comigo? Por um segundo, Mercan ficou imóvel. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que ela percebesse. Era como se todos os caminhos difíceis que ela percorreu até ali finalmente tivessem valido a pena. Com a voz trêmula de felicidade, ela respondeu. Eu aceito, claro que aceito. Eles se abraçaram com força, como duas pessoas que sabem exatamente o valor daquele momento. E assim começou a contagem regressiva para o grande dia, o dia do casamento. Quando a manhã chegou, a casa estava cheia de movimento, mas também de emoção. Mercan se preparava para aquele momento vestindo um lindo vestido de noiva. Quando finalmente ficou pronta, havia algo diferente nela. Não era apenas beleza. Era a serenidade de quem acredita que finalmente encontrou seu lugar no mundo. Ates entrou no quarto para buscá-la. Ao vê-la ali, vestida de branco, ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se o tempo tivesse parado. Então murmurou, você está mais linda do que nunca. Juntos, caminharam até o local da cerimônia. Assim que entraram, todos os convidados se levantaram e começaram a aplaudir. Era um momento de celebração, um momento que parecia confirmar que, depois de tanta luta, o amor deles havia vencido. Quando o juiz fez a pergunta decisiva, Mercan respondeu com um sorriso que iluminava o salão. Sim. Logo depois foi a vez de Ates. E novamente, a resposta veio com a mesma certeza. Sim. O juiz então declarou oficialmente aquilo que todos ali já sabiam no coração. Mercan e Ates agora eram marido e mulher. O salão explodiu em aplausos e a música começou. Os dois dançaram juntos no centro da pista enquanto amigos e familiares comemoravam. Era felicidade pura. Mas o que ninguém ali imaginava era que aquela felicidade estava prestes a ser destruída. Pouco tempo depois do casamento, Mercan e Ates voltaram para a mansão. Eles se preparavam para viajar, para começar uma nova vida juntos, longe de tudo que haviam enfrentado no passado. A casa estava silenciosa, até que a porta se abriu. Ashley entrou, e ela não estava sozinha. Ao lado dela havia vários homens armados. O sorriso de felicidade de Mercan desapareceu imediatamente. Algo nos olhos de Ashley revelava que ela já não era a mesma pessoa de Ates. Havia algo quebrado dentro dela, algo perigoso. Mercan tentou manter a calma. Por favor, abaixe essa arma. Mas Ashley já estava dominada pela obsessão. Com os olhos cheios de raiva, ela gritou palavras que pareciam sair de um lugar escuro da sua alma. Se você não for Mo, não será de mais ninguém. Durante anos, Ashley acreditou que Ates um dia perceberia o amor dela, mas ele nunca olhou para ela daquela forma. O coração dele sempre pertenceu a Mercan. E naquela noite, a rejeição se transformou em loucura. Ela ordenou que os homens agarrassem Mercan e Ates. Os dois foram amarrados e levados à força para um carro. Sem entender exatamente para onde estavam sendo levados, apenas sabiam que algo terrível estava prestes a acontecer. A viagem terminou em uma floresta escura e isolada. Ali, longe de qualquer ajuda, Ashley revelou seu plano cruel. Ela mandou que os homens segurassem Ates enquanto apontava a arma para Mercan. Ates implorou que ela parasse, mas o que ele ouviu em resposta foi algo que parecia impossível de mudar. Ashley levantou a arma. A tensão naquele momento era insuportável. E então, o disparo ecoou na floresta. Mas não foi Mercan quem caiu. No último segundo,
Atos se colocou na frente dela. O tiro atingiu Atos. Por um instante, até mesmo Ashley pareceu não acreditar no que havia feito. A arma caiu de suas mãos. O arrependimento chegou tarde demais. Ela começou a gritar, desesperada, mas já era tarde. A floresta voltou a ficar em silêncio enquanto Ashley e seus homens fugiam do local. Mercan ficou ali, segurando Atos nos braços. Ela implorava para que ele resistisse. Implorava para que ele abrisse os olhos. Mas lentamente a vida começou a desaparecer do corpo dele. Naquela noite escura, no meio daquela floresta silenciosa, Mercan percebeu que estava sozinha. O homem que ela amava já não respirava mais. O desespero tomou conta dela. Chorando, perdida, sem saber o que fazer, seus olhos encontraram algo perturbador. Uma cova. Uma cova que Ashley havia preparado para Mercan. Com o coração destruído, Mercan arrastou o corpo de Atos até aquele lugar. O chão estava frio. A noite parecia interminável. Antes de deixá-lo ali, ela se inclinou e deu um último beijo em seus lábios. Depois disso, fez algo que nenhum coração deveria suportar. Ela começou a enterrá-lo. Enquanto jogava a terra sobre o corpo de Atos, suas mãos tremiam. As lágrimas não paravam de cair. E naquele momento ela revelou um segredo silencioso. Mercan estava grávida. Com uma mão sobre o ventre, ela sussurrou palavras que ninguém além da noite poderia ouvir. A história de amor de Mercan e Atos terminou naquela floresta. Mas dentro dela, uma nova vida continuava. Uma última lembrança de um amor que, mesmo destruído pela tragédia, jamais seria esquecido. Há amores que nascem em silêncio, mas crescem enfrentando guerras. A história de Ceci e Malik é exatamente assim. Dois jovens que se encontraram no meio de um mundo cheio de regras, orgulho familiar e segredos perigosos. Desde o início ficou claro que o caminho deles não seria fácil, porque quando duas pessoas decidem lutar pelo amor, sempre aparece alguém disposto a impedir. Ceci e Malik fizeram de tudo para permanecer juntos. Cada encontro era quase um desafio ao destino. Cada conversa parecia uma promessa de que, não importa o que acontecesse, eles não iriam desistir um do outro. Mas do outro lado dessa história havia duas forças que não aceitavam aquele relacionamento de forma alguma. A mãe de Ceci e Brat. Eles viam Malik como um homem inadequado, alguém que não deveria fazer parte daquela família. Para eles, aquele amor não passava de um erro que precisava ser corrigido antes que fosse tarde demais. A pressão aumentava a cada dia. As discussões dentro da casa de Ceci se tornaram constantes. O nome de Malik era sempre mencionado com desconfiança, com desaprovação, com medo. E foi exatamente nesse momento que o grande segredo de Malik começou a ameaçar vir à tona. Durante muito tempo, Malik manteve em silêncio uma parte importante da sua vida. Não porque tivesse vergonha, mas porque queria que Ceci o amasse pelo que ele era, e não pelo que possuía. Mas quando percebeu que estava prestes a perder a mulher que amava, ele entendeu que não havia mais saída. Ele precisava agir. Malik fez uma ligação que mudaria tudo. Do outro lado da linha estava a única pessoa capaz de transformar aquela situação completamente, sua mãe. Dias depois, uma mulher elegante chegou a Istambul. Sua presença chamava a atenção antes mesmo que ela dissesse uma única palavra. Ela caminhava com segurança, com aquela postura de quem está acostumada a ser respeitada em qualquer lugar do mundo. Era a mãe de Malik. A notícia da chegada dela se espalhou rapidamente. Quando ela finalmente encontrou a família de Ceci, o ambiente ficou tenso. Todos sabiam que aquele encontro não seria apenas uma visita. Era uma proposta formal. Com calma e firmeza, ela se aproximou da mãe de Ceci, de Brat e da própria Ceci. Sua voz era tranquila, mas cada palavra carregava peso e autoridade. Ela estava ali para pedir oficialmente a mão de Ceci em casamento para seu filho. Por um instante, o silêncio dominou o lugar. Mas a reação da família de Ceci não foi a que Malik esperava. A mãe dela e Brat recusaram imediatamente. Para eles, nada havia mudado. Malik continuava sendo alguém que não fazia parte daquele mundo. Não importava quem era sua mãe. Não importava o motivo da visita. Eles não aceitariam aquele casamento. Foi então que a mãe de Malik decidiu revelar algo que ninguém ali imaginava. Com absoluta serenidade, ela explicou que Malik não era apenas um jovem apaixonado. Ele era o herdeiro de um enorme império empresarial. Um homem destinado a assumir um dos maiores negócios da família. De repente, tudo mudou. Os olhares de surpresa tomaram conta da sala. A própria Ceci ficou sem palavras. Durante todo aquele tempo ela acreditou que conhecia Malik completamente, mas nunca imaginou que ele escondia uma realidade tão diferente. Mesmo assim, a resistência da sua família continuava.
E foi então que Ceci tomou uma decisão que ninguém esperava. Ela olhou para a mãe e para o irmão e falou com uma firmeza que nunca havia mostrado antes. Se eles não aceitassem aquele casamento, ela iria embora. Ela fugiria com Malik e nunca mais voltaria. Aquelas palavras caíram como uma bomba no meio da sala. Pela primeira vez, a mãe de Ceci percebeu que poderia realmente perder a filha. A possibilidade de vê-la desaparecer da sua vida fez com que toda aquela resistência começasse a desmoronar. Sem muitas alternativas, eles acabaram cedendo. O casamento foi aceito. Naquele momento, Malik abraçou Ceci com uma intensidade que dizia tudo sem precisar de muitas palavras. Era o abraço de duas pessoas que finalmente haviam vencido uma batalha enorme. Mas nem todos estavam felizes com aquele desfecho. Entre aqueles que assistiam tudo à distância estava Zira. Ao descobrir que Malik era milionário e que o casamento iria acontecer, a raiva dentro dela só aumentou. Para ela, aquela felicidade era insuportável. Mesmo assim, o grande dia chegou. O casamento de Ceci e Malik foi exatamente como eles sempre imaginaram. Um momento cheio de emoção, de promessas e de esperança para o futuro. Pela primeira vez, parecia que nada poderia separar os dois. Depois da cerimônia, Malik revelou algo importante para a esposa. Ele precisaria voltar para assumir os negócios da família. Um novo capítulo da vida deles estava prestes a começar em outro lugar. Mas havia uma preocupação no coração dele. Ele temia que Ceci sentisse falta da família. Para surpresa de todos, a mãe e o irmão dela tomaram uma decisão inesperada. Eles decidiram acompanhar Ceci e Malik nessa nova etapa. Juntos, deixariam Istambul para começar uma nova vida. Parecia o início de um futuro perfeito. Ceci estava radiante. Ela tinha o homem que amava ao seu lado, e sua família também fazia parte daquele novo caminho. Malik, por sua vez, sentia que finalmente havia conseguido proteger o amor deles contra todos os obstáculos. Mas enquanto eles celebravam essa felicidade, havia alguém observando tudo com um coração cheio de ressentimento. Zira. E quando a inveja cresce em silêncio, ela sempre encontra uma maneira de voltar. Agora fica a pergunta que muitos fãs da história estão fazendo. Ceci e Malik finalmente conquistaram a felicidade que tanto lutaram para ter, mas será que esse amor realmente conseguirá sobreviver às sombras que ainda estão por perto? E você? O que acha desse casal? Será que o destino dele será realmente feliz ou essa história ainda reserva grandes surpresas?